Oi, minha gente, tudo bem com você? Tá tudo sossegado? Você que tá me acompanhando de casa, do trabalho, seja bem-vindo. Esse é o nosso cantinho, o nosso bate-papo Novo Tempo. A gente curte demais esse instante, mas a gente curte muito porque a gente aprende junto, viu? E eu pergunto mesmo, deixa comigo que eu pergunto mesmo. Está começando mais esta edição do nosso bate-papo Novo Tempo. É um bate-papo de padaria, a gente recebe só amigos por aqui e a gente vai trocando uma ideia e vai aprendendo. Como é que tá a sua vida financeira durante essa pandemia, durante essa crise? Você tá controlado? Você tá mais ou menos? Ou não tá controlado? Tá com dívida, mas tá trabalhando? Tá com dívida, mas não está trabalhando? Vamos conversar sobre isso um pouquinho? Eu recebo aqui no programa o Leandro Moreira. O Leandro, ele é educador financeiro, ele veio ajudar a gente a falar sobre finanças. Deixa eu cumprimentá-lo. Leandro, boa tarde. Olá, boa tarde. Ei, bem-vindo. Tudo bem? Tudo jóia. Que legal ter você aqui no nosso programa da tarde para conversar sobre finanças. Você é um educador financeiro. Explica para o nosso ouvinte o que é um educador financeiro, Leandro. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade aí, o convite, tá? É um prazer estar aqui falando sobre finanças, e ainda mais nessa crise. E, bom, educador financeiro nada mais é do que um personal que ajuda as pessoas a criarem músculos saudáveis para a sua saúde financeira. Muito bem, gostei da comparação aí. Quero lembrar aos ouvintes que nós estamos também nas redes sociais, viu, pessoal? Então a gente está lá no Facebook, a gente está no YouTube, a gente está no Insta, a gente está em Marte, a gente está em tudo quanto é canto. Então participa aqui com a gente, viu? Acompanha. Olha, eu acho que é uma pergunta que muita gente se faz, Leandro, a gente quer agora perguntar para você. Época de crise, época de pandemia, o pessoal está passando aperto. Tem como a gente usar a palavra organizar nesse momento? É possível isso? Quando está um caos financeiro? Opa, sem dúvida. Na verdade, o que acontece com essa situação que a gente está passando é que as pessoas acham que, na verdade, a crise é que está fazendo com que as pessoas quebrem financeiramente, mas na verdade não é a crise. O que está fazendo com que as pessoas quebrem nesse momento é a falta de caixa de reserva que elas não construíram lá atrás, né? Então, o que acontece é que a crise, na verdade, ela só veio para dar um tapinha na cara das pessoas e mostrar por que você não fez a lição de casa, né? Mas sim, sempre ao momento, né? Sempre existe um novo começo e nesse momento dá sim para você se organizar. Na verdade, você precisa se organizar, né? É verdade. Para muita gente, ela já está em um buraco, né? Às vezes está meio raso. Então, por que é importante você se organizar? Para que você não aprofunde mais esse buraco. Ok. É possível se organizar. Ô, Leandro, ajuda a gente a pensar. Muita gente pensa assim, diz assim, quando a gente comenta, olha, tem que guardar um dinheirinho. Ah, não, Rosa, eu ganho muito pouco. Eu ganho muito pouco, não dá, ó, tudo é a continha, não dá para guardar. Como é que é isso, hein, Leandro? É possível a gente ganhar tão pouco que não dê para guardar nada? Na verdade, não. Porque assim, a partir do momento que você ganha alguma coisa, você já tem dinheiro e você já pode guardar, né? Qual que é o problema? É que as pessoas não entenderam que o seu sucesso financeiro não depende de quanto você ganha, mas de como você lida com o que ganha, né? Então, eu recebo muito no meu Instagram as pessoas perguntando, com quanto eu já posso começar a investir? Qual o valor que eu preciso começar a investir? Na verdade, o que você precisa fazer é começar a criar um hábito de poupar dinheiro, tá? E como você poupa dinheiro? Você consegue poupar R$10, e aí você vai acumulando um montante, e você atingindo um valor, você tem mais acesso a investimentos melhores. Mas o que as pessoas precisam fazer no começo é criar o hábito de poupar dinheiro. Não ficar pensando só, eu quero investir, eu quero ir para a bolsa, porque as pessoas estão se iludindo, porque vê a bolsa estourando, batendo 100 pontos, 100 mil pontos aí, e ela já cria essa ganância de querer ficar rica da noite para o dia, e aí já quer ter acesso a isso. Na verdade, não. Você precisa criar o hábito de poupar primeiro, tá? E a quantia, você começa com R$10, depois R$50 você já tem acesso a plataformas de investimento e assim vai.
Legal, legal. Você está falando da reserva de emergência, né? Que todo mundo tem que ter uma reserva de emergência antes de pensar em dar um passo em fundos imobiliários, em bolsa de valores, a cotação ali, acompanhar a cotação do dólar. Então eu preciso ter uma reservinha de emergência, fazer uma gordurinha ali, né? Para casos como esse, por exemplo, né? A pandemia, desemprego, saúde. Eu preciso ter esse dinheiro. Exatamente. O primeiro passo é a gordura, ela nunca foi tão bem-vinda, né? Nesse momento como no mundo das finanças. Então, sim, essa gordura que você precisa acumular é a sua reserva de emergência. E qual a quantidade que você precisa acumular? Você precisa ter pelo menos 6 meses do teu custo fixo em uma aplicação que você tenha uma liquidez, né, que você tenha fácil acesso. A hora que você precisar, você vai lá e pega esse valor, e esse valor ele não pode sofrer a marcação do mercado, então ele não pode ter volatilidade conforme o mercado ele começa a se movimentar. Sim. Então, e aí é onde você começa a criar o hábito de poupar, porque aí você não precisa buscar grandes rentabilidades, até porque a reserva de emergência não é o acúmulo de dinheiro que vai fazer com que você crie sua aposentadoria. Sim. Ou acumule seu patrimônio milionário. Então, não precisa se prender a grandes rentabilidades. Ok, muito importante isso. Então a gente precisa dar esse primeiro passo. Leandro, eu vou colocar 2 situações para você, que são situações que chegam para a gente aqui na Novo Tempo, de pessoas que pedem conselho, e já que a gente está com você, vamos explorar o Leandro aqui no programa, ok? Então, primeira situação, pensando no seguinte, vamos lá. Não tenho reserva financeira. Então, uma pessoa que está zerada aí de caixa. Não tenho a reserva financeira, tenho dívidas, estou empregado. Por onde que eu começo? Então, assim, ele não tem a reserva, mas tem emprego. E tem dívida. Por onde que ele pode começar a pensar e se organizar? Vamos lá, vou fazer uma analogia com esse momento que a gente está passando. O mundo está tendo que usar máscara, certo? Sim. E a gente sente uma dificuldade de respirar com a máscara. Quando você tira a máscara, dá aquele alívio. Sim. Né? A sua respiração ela flui bem melhor. E na vida financeira, relacionada a dívidas, é a mesma coisa. Você primeiro precisa respirar e dormir bem. E as dívidas elas não te proporcionam isso. Então, o ideal é que você primeiro elimine suas dívidas, até porque os juros de dívidas ele é bem maior, tá? Do que algumas aplicações financeiras. Então, primeiro ponto, eu preciso fazer um plano de ação, me armar e ir para a guerra para derrubar esse gigante que é a dívida. Então, primeiro ponto, elimine as suas dívidas. Ok. Nessa batalha aí de eliminar dívidas, eu acho que a gente está num bom momento para negociar, renegociar, não é, Leandro? Entrar em contato, conversar com quem a gente deve bater mesmo a porta aí, ó, vamos conversar? Eu tenho isso, eu posso isso, dá para se ajustar. É bom a gente fazer isso. Exatamente. Agora a gente está no melhor cenário, por quê? Porque as coisas estão mais flexíveis. Então, você consegue negociar melhor por conta da situação, tá? E, óbvio, o que acontece também, que as pessoas precisam tomar cuidado, é que quando ela vai fazer uma negociação, ela se deixa levar muito pela parte emocional do negócio, né? E ela acaba fechando maus negócios aí. Então, ela acaba assumindo uma outra dívida só por conta do nome, porque a maior preocupação da dívida das pessoas é o nome sujo, tá? Porque, na verdade, a melhor coisa que foi criada foi essa questão de proteção ao crédito e negativar o nome das pessoas, porque isso evita que elas cavem mais buraco, né? Então, assim, é um momento muito propício para isso, você conversar com os credores, negociar, mas nunca feche no momento. Pegue os números, leve para casa, durma antes, sente ali, analise a sua situação financeira, o quanto você ganha e fala, opa, será que cabe essa parcela dentro do meu orçamento? Será que, de acordo com o que eu ganho, vai ter algum momento em que eu posso passar alguma dificuldade e eu vou ter que parar de pagar essa parcela? Então, isso também tem que ser saudável, tá? Então,
o problema das pessoas é que elas não fazem contas, né? Elas deixam levar, ainda mais nesse momento, eu quero resolver logo, porque eu não aguento ter dívida, vai lá e faz mau negócio. Então, o momento é propício sim. Tá? Ok. Querido ouvinte, a gente está batendo um papo com o Leandro, ele é aí educador financeiro, está passando por aqui para dar uma ajustada aqui na nossa vida financeira. Leandro, eu tenho um segundo cenário aqui, que já chegou para a gente também. Agora o nosso ouvinte não tem a reserva financeira, mas não tem dívida e não tem emprego formal. Então ele não tem dinheirinho guardado, não tem dívida também, o nome tá limpinho, mas ele não tem um emprego formal, ele faz bicos. E aí ele quer seguir esse conselho. Por onde ele começa? Como ele começa? Porque hoje ele trabalha, amanhã ele não trabalha, então o dinheiro que ele tem hoje é para comer hoje, amanhã depois, e sabe-se lá por quanto tempo, ele vai se ajustando. Como é que ele pode se organizar? Na verdade, aí o primeiro ponto é ele precisa investir nele mesmo. Né? A primeira coisa que ele tem que pensar no momento não é nem em querer fazer investimentos ou criar grandes reservas, né? O que ele precisa é se capacitar para começar a gerar mais renda e parar de fazer bico, né? Então, invista em cursos. Hoje você já tem cursos online que é gratuito e te ajuda. Então, o ideal é que a pessoa ela entenda, fala, bom, em qual área eu posso me capacitar e em qual área eu vou ter brilho no olho para dar o melhor de mim, né? Porque quanto mais você canaliza energia naquilo que você tem aptidão, você começa a gerar mais resultado. Então, o primeiro momento canalize energia em se preparar profissionalmente para que você se torne especialista em alguma coisa e você consiga trazer mais rendas. Porque o que acontece? As pessoas elas se confundem muito com aquela frase que você precisa gastar menos do que ganha. Só que uma vida próspera e grandes milionários, eles pensam da seguinte forma: eu preciso ganhar mais do que eu gasto, tá? Porque aí sim você consegue ter uma vida financeira mais saudável. Então, primeiro ponto, comece a se capacitar mais para parar de fazer bico e começar a trazer mais renda. Tá? É verdade. E a gente tem que buscar mesmo essas orientações, né? Porque é muito comum a gente dizer assim, gente, mas o banco cobra muitos juros, gente, mas o cartão de crédito cobra juros absurdos, abusivos, gente, olha aquela loja, me endividei. Quando, na verdade, a responsabilidade é nossa, né? É a Sem gente dúvida. que precisa, né? Gerenciar o que a gente ganha. A gente precisa começar a aprender a cuidar da própria vida, né? E o que acontece é que as pessoas não estão fazendo isso. Elas começam a olhar o que as outras têm. Se aquela pessoa conseguiu aquilo outro, e ela acaba esquecendo de cuidar da própria vida. É verdade. Né? E Deus quer que a gente seja cabeça e não cauda. E as pessoas estão se passando por cauda em muitos momentos. Elas estão deixando de liderar a própria vida dela. Elas estão deixando com que o governo ou as outras pessoas liderem a vida dela. Ela está terceirizando o presente e o futuro dela. Isso é um grande erro, é verdade. Bom, Leandro, se você tiver que falar, resumir aí, usar uma palavra ou uma expressão, primeiro passo para todo mundo agora, qualquer que seja a sua situação, para se organizar. O que é essencial quando eu penso em organização financeira? O que não pode faltar, é o primeiro ponto. O que as pessoas precisam entender é o seguinte, que a sua vida, o seu lar é uma empresa, né? E o que essas empresas fazem? Empresas saudáveis, elas têm um orçamento, elas têm um planejamento e elas não fazem nada fora do planejado. E se você for para a Bíblia, em Lucas 14:28, fala o seguinte, que antes de construir uma torre, sente, calcule, vê quanto vai custar para você ver se o dinheiro vai dar. Então a gente não precisa ir muito longe nem ir para gurus. Se você for para a Bíblia ela te ensina a ser uma pessoa muito próspera aqui na Terra, né? É óbvio que a gente precisa sim, eu sou muito a favor que a gente precisa construir riqueza aqui na Terra, mas a gente não pode esquecer que nada disso é maior do que o reino, né? É aí onde a gente não pode colocar o nosso coração. É isso que a Bíblia quer dizer. E assim, se você pegar a história de José, José ele liderou em meio à crise. Sim. E ele se tornou um rei. Então, o que você precisa fazer com a sua vida financeira é se tornar um rei. Você precisa liderar ela
e ir para a luta, né? José, ele esteve dentro de um buraco e ele saiu de dentro desse buraco. Ele esteve na cadeia, ele liderou dentro da cadeia, né? E hoje ele reinou. Então, o que você precisa fazer com a sua vida financeira e dentro do seu lar é isso, você precisa reinar. Ok, a gente precisa mudar essa chavinha que tem aqui. Tudo vai começar do pensamento, né? Eu tenho que mudar o meu pensamento em relação a isso. E Leandro, é muito comum a gente encontrar pessoas que ganham menos e tem uma qualidade de vida muitas vezes melhor do que aquele que ganha mais, não é? Às vezes a gente está achando que a gente precisa ganhar mais, quando na verdade a gente precisa ter mais educação financeira, né? Porque ganhar mais às vezes vai ser até mais prejuízo. Exatamente, é a mesma coisa você subir numa moto sem nunca nem ter andado de bicicleta. Então, você primeiro precisa buscar sabedoria antes de qualquer coisa. Então, antes de querer ganhar mais, eu preciso saber se eu sei lidar com o pouco que eu tenho. Se o pouco que eu tenho, eu consigo fazer sobrar, eu consigo criar uma reserva com o pouco que eu tenho, eu consigo ter uma vida saudável dentro da minha casa. Eu preciso olhar se com o pouco que eu tenho não me falta nada, tá? Então, primeiro você precisa buscar sabedoria antes de qualquer coisa. E as pessoas estão fazendo o contrário, elas estão buscando muito sem saber lidar com pouco. E aí elas estavam no buraco mais profundo. É verdade, muito importante isso, porque a questão financeira, quando a gente não se ajusta, a gente pode inclusive adoecer, né? Sem dúvida, sem dúvida. Isso mexe muito com a parte emocional, tanto que já foi feita pesquisa que até as pessoas dentro das empresas, elas começam a produzir bem menos quando a vida financeira dela está ruim. Sim. Então, é um efeito cascata. Você não fica bem dentro de casa, você não consegue conversar no seu trabalho, então você corre até um risco de perder o pouco que você tem por falta de sabedoria, né? Então, é muito importante a saúde financeira, assim como a saúde mental, a saúde física. As pessoas têm negligenciado isso e têm sido muito irresponsáveis com elas mesmas. Ok. Bom, gente, que papo bom, hein? Que papo bom a gente está tendo com o Leandro Moreira, ele é educador financeiro, ele veio conversar com a gente sobre como organizar as nossas finanças em tempo de crise. E tem jeito. Vamos com calma, né? Vamos ler sobre o assunto, vamos buscar ajuda. Às vezes a ajuda nem sempre é pegar um empréstimo, é pegar emprestado. Às vezes é ter um segundo olhar, né, Leandro? Para o nosso contra-cheque, para nossa despesa, não é? Tentar fazer um casamento ali, né? Um ajuste. Exatamente. Precisa criar um planejamento, anotar, precisa ter uma planilha, você precisa criar o hábito saudável, assim como todo dia você acorda de manhã e toma um café para começar o dia, na vida financeira também, você precisa ter um dia que você vai sentar, deixa eu ver como que está a minha vida financeira aqui, deixa eu ver se eu estou seguindo o caminho que Deus quer para mim, Ele quer que a gente seja próximo para quê? Para que a gente transborde para as outras pessoas. Né? A Bíblia mesmo fala que é melhor dar do que receber, mas como que você vai dar se você nem tem? É verdade, gente, é possível, todos os educadores falam isso que o Leandro está trazendo pra gente, a gente tem que se planejar, a gente tem que anotar, a gente tem que dar atenção, e tudo que a gente dá atenção cresce, tudo que a gente cuida cresce, não é, Leandro? Muito obrigada pela sua participação, volta mais vezes pra gente bater papo sobre finanças aqui no programa. À disposição, e quem quiser me seguir nas redes sociais, eu estou sempre postando alguma coisa lá. Pode me seguir no Instagram, lá no meu Instagram tem um link para baixar o meu e-book também, que eu falo de como eu sei a minha vida financeira, que é Leandro Moreira. Então pode entrar lá e eu fico à disposição também para responder perguntas, e tô aqui para quando quiserem, só me chamar que a gente vai ajudar esse povo aí a ser próspero aqui na Terra. Amém, que legal, Leandro, muito obrigada, boa tarde, obrigada por ter separado esse espaço aí na sua agenda para ajudar a gente. Muito obrigada, boa tarde. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, tchau. Bom, né, gente, a gente tá sempre aprendendo aqui no Bate-Papo Novo Tempo. Eu chamo uma música, você que tá nas redes sociais da Rádio Novo Tempo, fica aqui com a gente na programação, fica? Então vamos que vamos.